Então, fera, e o último tipo de transporte passivo, sem gasto de energia, é esse aqui que vocês estão vendo, osmose, do qual eu vou explicar agora. É justamente esse que vai explicar aquele processo que quando você sai da água do mar ou da piscina, após um certo tempo, observa seus dedos e eles estão engelhados. O que aconteceu ali, na verdade, foi que você perdeu água do seu corpo para o mar, perdeu água do seu corpo para a piscina. Como é que isso acontece? Te explico agora mesmo. Chega aqui, presta bem atenção, aproxima mais, aproxima mais. Observem aqui que a gente tem dois meios de concentrações diferentes, tá? A gente tem o meio A, completamente cheio de água, e a gente tem o meio B, que além de ter água, tem essas bolinhas vermelhas que eu estou representando como glicose. Beleza, muito bem. Pelo que a gente viu até agora em difusão, o meio mais concentrado, ou seja, aquele em que existe uma maior quantidade de soluto, é justamente o meio B, por ter uma concentração de glicose maior do que o meio A. Então, o meio B, ele é mais concentrado em relação ao meio A. Ok? Tranquilo? Show de bola, beleza? E pelo que a gente viu em difusão, o que é que vai acontecer? Olha, isso é de fundamental importância para que você possa realmente entender o que é que está acontecendo na osmose, ok? Preste bem atenção. Então, o que é que vai acontecer? O normal seria as partículas de B, no caso, essas moléculas aí de glicose, virem para o meio A, porque esse meio é o menos concentrado. Porém, isso não ocorre. Por quê? Porque essas partículas de glicose, elas são muito grandes. Então, elas precisam diminuir um pouquinho de tamanho para que elas possam passar por essa membrana. Esta membrana aqui, ó, que é membrana semi-permeável ou a membrana plasmática, ok? Então não vai dar para passar. Por quê? Porque as moléculas são muito grandes. Então o que é que vai acontecer aí nesse caso? Vai acontecer uma osmose. O que é a osmose e o que vai caracterizar essa osmose? Preste bastante atenção. Na osmose, as substâncias, ou melhor, a água, ela vai sair do meio menos concentrado para o meio que, senhores? Mais concentrado. É justamente a característica da minha osmose. É a passagem de solvente. Olha para cá, o que é o solvente? A água. Então a osmose vai ser a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Assim, talvez, mais água vindo para cá, a gente sabe que a água ela é solvente universal, então ela vai diminuir essas moléculas de glicose e aí sim, talvez, essas moléculas elas possam atravessar essa membrana semipermeável. O que você precisa entender de osmose é apenas isso, a passagem de água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Porém, quando a gente fala nessa passagem de água do meio menos para o meio mais, existem três tipos de meio, galera. Existe o meio hipertônico, o meio hipotônico e o meio isotônico. São os três tipos de meio que existem. Na tua prova, se cair uma questão referente a hipertônico, a hipotônico, normalmente 90% dos casos está falando de osmose. Então tu vai pegar a água onde tem uma menor concentração e vai passar ela para um local de maior concentração. O meio hipertônico, já está dizendo hiper muito, é aquele meio mais concentrado. No caso aqui o meio hipertônico é o meio B, tá? O meio hipotônico é o meio menos concentrado, que no caso aqui é o meio A, que é justamente por esse meio que houve a passagem da nossa amiga, o que, senhores? Água. E tem também o meio isotônico, que é aquele meio de igual concentração que não tem problema nenhum. Lembrando que as células elas precisam se adaptar ao meio em que são colocadas, tá certo?
Então é a partir daí que a gente entra nesse tópico, problemas osmóticos em células animais. Por que eu fiz questão de colocar animais? Porque tem problemas osmóticos em células vegetais, que é a próxima aula. Beleza? Mas nessa a gente vai aprender sobre os animais. E quando se fala em célula animal, para fazer esse tipo de experimento, a gente usa uma célula sanguínea, a gente usa uma célula do sangue, a gente usa uma hemácia. Por que ela deu uma hemácia? Bom, muito simples, pense comigo. Você vai fazer um experimento com célula. É mais fácil você arrancar um pedacinho do nariz, um pedacinho do dedo, um pedacinho da língua, ou pegar um pouquinho de sangue? Porque numa gota de sangue tu já tem milhares de hemácias, então fica muito mais prático você fazer um experimento com essas células aí, tá certo? Então o que é que vai acontecer se a gente colocar essas hemácias? Isso cai muito em prova, isso é muito cobrado em prova, presta bastante atenção. O que é que vai acontecer se nós pegarmos essas hemácias e colocarmos nesses diferentes meios? Chega mais, tá aqui ó galera. Por exemplo, eu tenho um meio hipertônico, o meio hipo e o meio iso. Lembrando que o meio é justamente o local aonde a hemácia vai ser colocada. Então vai ser um meio líquido, tá? Onde essas hemácias serão colocadas. Se o meio, no caso, ele é hipertônico, deixa eu tirar isso aqui só para facilitar, tá galera? Só para facilitar, faz de conta que tudo isso aqui é água, tá? Água, muita água aqui, água. Muita água. Meio hipertônico. Vou dar um exemplo de um meio hipertônico, a água do mar. A água da piscina é cheia de concentração de substâncias ali dentro, cloro, substância para limpar o azulejo, para limpar a borda. E em relação ao mar nem se fala, extremamente salgada a água do mar. Por quê? Muita concentração de sais. Então, isso é um meio hipertônico. O hipertônico ele é o mais concentrado. Se o meio é hipertônico mais concentrado, automaticamente a sua célula, a sua hemácia, ela vai ser menos concentrada. E aí o que é que vai acontecer? Osmose. A água ela vai sair do meio menos para o meio que, senhores? Mais. Consequentemente, ó, a água ela vai sair dessa célula. E quando a água sair da célula, ela vai simplesmente murchar. Vai ficar murchinha. É o que a gente chama justamente de, olha o nome aqui, presta atenção, olha o nome aqui, crenação. Ou simplesmente ela ficou crenada, ficou murcha. É o que acontece nos nossos dedos quando a gente entra lá na água do mar. O que eu falei logo no comecinho da aula. A água do nosso dedo ela sai para dentro da água do mar. Acredite, a gente termina aumentando o volume da água do mar. Mas Ladel, por que a célula faz isso? Para que essas concentrações de soluto que tem na água do mar não entrem dentro do corpo. Porque se entrar vai dar problema. Então, numa atitude desesperadora, a célula começa a jogar água dentro da água marinha, tentando dissolver ela. Isso não vai acontecer nunca, né? Tentar dissolver todo esse mazão. Mas você vai morrer por conta disso? Também não. Qualquer copinho de água que você beber posteriormente, está tudo equilibrado, está tudo normalizado. E aí você pode me perguntar, mas Ladiel, por que por exemplo, não acontece com o meu abdômen isso? Não acontece com a minha barriga? Porque na nossa barriga tem uma capinha de gordura. Não vai acontecer também com a nossa poupança, com o bumbum, porque o bumbum ele também tem uma capa de gordura. Não vai acontecer com o tórax, com os seios. Por quê? Porque existe uma camada de gordura revestindo todo esse tecido aí. Nos nossos dedos não existe essa camada de gordura. Por isso que essa troca por osmose, ela se processa facilmente. Beleza? O que é que acontece então, Adel, no caso, se por exemplo o ambiente ele for hipotônico? O hipotônico ele é o menos concentrado. Automaticamente a minha célula vai ser mais concentrada. O meio hipotônico é água destilada. O que é uma água destilada? É você pegar água mineral, colocar para ferver,
A partir do momento que ela atingir 100 graus, entrar lá no estado de ebulição, começar a sair aquela fumacinha ao se condensar novamente, aquele vapor forma água novamente. Porém, sem sais minerais. Então é água destilada, sem concentração de sais alguma. Ok? Nesse caso, se você colocar uma hemácia nesse tipo de água, ela tende a receber água. Então ela vai começar a receber água. E não vai parar. Não vai parar. Porque a água destilada é o ambiente mais hipotônico que existe. Vai sempre estar recebendo água. Essa membrana plasmática da hemácia, evidentemente, depois de tanto receber água, vai inchando. Vai ter uma hora que ela não vai suportar. E o resultado é que esta hemácia, ela vai, galera, estourar. E evidentemente, quando estourar, ela evidentemente morre. Tá beleza? Então, o nome desse processo aqui se chama plasmoctise. Ou então, simplesmente, vai dar para pegar, vou botar aqui, vou botar aqui dentro, hemólise. Lembrando a vocês que lise é quebra e hemo vem de hemácia. Então, quebra da hemácia. Tise vem de lise, plasmo vem de citoplasma. Ou seja, é justamente o estouro do citoplasma. Tranquilo? E para terminar, o nosso último ponto é se eu pegar e colocar a minha célula num ambiente isotônico. Galera, o isotônico é aquele ambiente em que a concentração de fora é igual a de dentro. Então o que é que vai acontecer com essa célula? Nada. Ela já está extremamente adaptada. Beleza? E espero ter ajudado vocês nessa aula de hoje sobre osmose em células animais. A próxima aula é sobre osmose em células vegetais, então não perde. Grande abraço e até a próxima, galera. Fui!